estão aí muito próximos, que é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 1, e depois leremos o capítulo 17, e aí então de 41 a 58. Eu quero convidar a igreja para, em pé, ler o primeiro versículo do capítulo 16 de 1 Samuel. Então, vou deixar que a igreja leia esse versículo e depois leremos o texto seguinte. Todos já encontraram? Vamos para a leitura? Podem começar. Disse... Agora vamos para o capítulo 17, versículos 41 a 58, leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja, soltando bem a voz, assim como leu o primeiro versículo, leia os versículos pares. Capítulo 17, 41 a 58. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus farei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porém do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim permaneceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Hebrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Hebrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner:
Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Os irmãos podem se assentar. Hoje o nosso tema, a minha família como um instrumento no reino de Deus. A minha família como um instrumento no reino de Deus. O tema proposto da conferência, proposto pelo Ministério de Casais, é justamente a família unida no corpo de Cristo. E eu começo fazendo a seguinte pergunta: qual a razão da existência da sua família no reino de Deus? Por que você existe? Por que você se casou? Por que você teve ou tem filhos? Qual a razão de tudo isso e qual o papel da sua família no reino de Deus? A história nos informa muitas pessoas que foram maravilhosas para abençoar vidas. Nós temos uma professora que entrou num incêndio e salvou alunos e ela morreu para salvar os seus alunos. Nós temos outras pessoas que às vezes são mostradas aí que fazem grandes atos, grandes ações relevantes para a história e que marcam a história. Temos aqueles também que são anônimos, que fazem grandes coisas, mas que não aparecem para a mídia, então fica meio oculto, mas também fazem grandes coisas, são relevantes na história. Eu posso contar a história do meu avô. O meu avô adoeceu e morreu. Após alguns dias do seu sepultamento, chegou um desconhecido na casa de minha avó e disse: eu vim aqui visitar. Eles o chamavam de Gigi, o senhor Gigi. E aí a minha avó disse: olha, já foi sepultado. Aí ele lamentou e disse: eu estou aqui porque este homem foi um abençoador na minha família, e nem a minha avó sabia disso. Então é muito importante você olhar para a história e observar que há pessoas que marcam a história com atos, tanto positivos quanto atos negativos. É triste olhar, observar e ler e ver nos jornais tantas coisas acontecendo que marcam negativamente a história. A gente precisa saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida no reino dele aqui na terra. O texto lido é um texto que aponta para um momento difícil da história. Veja bem, o exército de Israel está em guerra com os filisteus. Os filisteus já tinham um exército poderoso, perigoso, e ali estavam em combate, e de repente, no intervalo disso, levanta-se para piorar a situação, um homem. Este homem era considerado um homem gigante, era um homem de aproximadamente 3 metros de altura para passar, mas não era só de comprimento, ele era um homem muito forte, porque ele carregava instrumentos de guerra também muito pesados, muito acima da capacidade do homem normal. E este homem chamado Golias se apresenta diante do exército de Israel e afronta o exército, afronta a Deus, e ele faz ali um desafio de um duelo. Ele diz: venha lutar comigo, se me derrotar, nós todos, os filisteus, serão servos, se acontecer ao contrário, vocês serão nossos servos. Claro, qual soldado toparia enfrentar mano a mano com esse homem, esse gigante? E o exército de Israel está ali frustrado, sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar, porque tem, além da guerra, tem na guerra um problemão para ser resolvido. Os filhos de Jessé, o belemita, também eram guerreiros, eram soldados de Israel e estavam na guerra. Mas tinha um que ainda era novo e que não estava na guerra, chamado Davi. E Davi é
colocado e sob ordem do seu pai para levar mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando Davi chega e vê a situação e ouve tudo aquilo, o seu espírito se move não pelo fato simplesmente de uma ação física, nacional, mas porque o que estava sendo colocado era afrontas contra o povo de Deus, era contra Deus. E ele não admitiu que afrontassem o Deus dos exércitos, o Senhor de Israel. E ele se coloca então à disposição para lutar com este homem, com esse gigante chamado Golias. Também é mostrado que Saul lhe oferece então a armadura, e ele a veste, mas ele não tinha nem treino, nem tinha tamanho para ela, e ele então a descarta, e ele vai com aquilo que ele tem na mão, que é a sua arma de sempre, a sua funda, que modernizada se tornou o estilingue, né? Bem parecido com o estilingue, que é a funda, que é apenas uma corda com um couro, e ali se coloca a pedra, se roda e lança a pedra. Disse o texto que ele foi diante do gigante, atirou-lhe a pedra, o gigante caiu e ele cortou o seu pescoço, e ele trouxe ali então a cabeça daquele homem para mostrar que o Senhor é o Senhor da guerra, que o Senhor dos exércitos não pode ser afrontado. Quando nós olhamos para essa história, nós podemos aplicar isso de uma maneira muito íntima à família, a nossa vida diária. Eu quero então fazer algumas aplicações, falando aquilo que aconteceu lá e mostrando isso na nossa família. Primeiro, nós precisamos saber que também, em muitos momentos, nós encontramos dificuldades gigantescas na nossa vida, na nossa família. Às vezes pessoal, às vezes familiar e às vezes em outras situações. Quem aqui talvez esteja vivenciando hoje um grande problema na vida, que parece insolúvel, parece que não tem como resolver, parece que não tem como, não vemos solução para aquele problema. Talvez se torne um gigante, pode ser algo pessoal, pode ser algo na família. Às vezes estamos perdendo o controle da nossa família. Talvez os filhos estão descambando, às vezes um cônjuge está descambando, às vezes tem alguma coisa acontecendo tão ruim, seja em qualquer área, seja na área espiritual ou mesmo na área física. E aí, dentro disso, nós não sabemos o que fazer. É preciso entender que nós temos uma família, e essa família não existe por acaso. Existem algumas coisas importantes que eu quero destacar com vocês aqui para solucionar esses problemas. E o primeiro é justamente entender que esse Deus soberano escolhe famílias para serem abençoadoras no seu reino. Se você voltar comigo no capítulo 16... olha só o que vocês leram aí. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a quem? A Jessé, o belemita. Não é qualquer Jessé. Não é qualquer uma família que você encontrar, é Jessé o belemita. Quem que é Jessé? Jessé é justamente aquele que vem de Belém, é aquele que está no processo da profecia do Senhor para o nascimento do Messias. E agora então, esse Jessé o belemita, da sua família, Deus vai prover um rei para Israel. É preciso voltar um pouquinho e lembrar, Israel havia pedido um rei, e no seu agir bem afoito, escolheram então Saul.
E Saul não era um rei segundo o coração de Deus. E Saul pecou contra o Senhor. E Saul não se arrependeu dos seus pecados. E o Senhor o rejeitou. Por isso, então, agora Deus escolhe o rei para Israel. E este rei não é qualquer rei. Não é mais um rei. Mas é o rei base para todo o reinado de Israel. O rei base de onde nasceria, de onde viria o Messias. Ele agora é de uma outra tribo, enquanto Saul era de uma tribo, agora Davi é de outra tribo, e o Senhor o chama, e o Senhor o escolhe, e o Senhor diz: é ali, é em Jessé, é Jessé belemita, é nesta família que eu vou levantar um rei para mim. Samuel desce para a casa de Jessé. E quando chega na casa de Jessé, Samuel olha e começa a pensar assim: eu creio que é este, porque ele é forte, ele é bonito, ele é alto, musculoso. E o Senhor diz: não, não é este. E vem o outro: não, não é este. E vem o outro: não, não é este. E é aquele que ninguém esperava ser, é aquele que o Senhor escolhe. Deus levanta na família menos expressiva para realizar a sua obra, o seu reino na face da terra. Deus não precisa de homens hábeis, Deus não precisa de famílias reais, Deus não precisa de grandes famílias, de grandes nomes, de pessoas afamadas. Deus escolhe a família que Ele quer para agir no seu reino do seu jeito. O Senhor está realizando a sua obra. E eu quero dizer para você, assim como o diácono Rafael disse, o Espírito Santo lhe trouxe aqui. E se Ele lhe trouxe aqui, é porque você e eu precisávamos ouvir isso. E a primeira coisa que eu quero que você ouça é: você tem ouvido o chamado de Deus para a sua vida e sua família no reino de Deus? Qual é o papel do seu agir? Qual é o papel da sua família? Qual é o seu papel no reino de Deus? Para que Deus lhe chamou? A família de Jessé, o belemita, Deus disse: venha, tirarei um rei. E da sua família que já se converteu, o Senhor disse: farei príncipes, porque somos da família real. Fomos adotados em Jesus. Você faz parte da família real. Você é um príncipe, você é uma princesa, e a sua família é uma família real no propósito de Deus. Assim como Davi foi escolhido da família de Jessé, o belemita, para ser o rei, o Senhor também o escolheu para ser da família real. Ser da família real exige algo diferente, e é por isso que você precisa estar hoje com o seu ouvido bem preparado, para que você possa entender o chamado de Deus para a sua família. Infelizmente, quantas vezes nós agimos de maneira tão irrelevante com aquilo que Deus tem colocado para nós. Quantas vezes nós pensamos que nós queremos família famosa, nós queremos família poderosa, nós queremos uma família de destaque, nós queremos uma família que seja aplaudida pela sociedade, nós queremos uma família que tenha títulos, e esquecemos que o principal objetivo na nossa vida é que Deus nos chama para ser uma família abençoadora no seu reino. Sua família faz parte desse chamado? Se você ainda não entregou seu coração para o Senhor Jesus, ela não faz parte. Mas hoje o Senhor está, assim como Ele mandou Samuel lá na família de Jessé, o Senhor manda falar a você também que está aqui. E fala não por uma revelação extra, mas pela sua palavra que aqui está. Você pode ser da família real. Você precisa entregar a sua vida, a sua família nos pés do Senhor, ao Senhor Jesus, para que faça parte desse reino de Deus, para ser uma família abençoadora aqui na terra. A segunda lição que aprendemos aqui é que esta família que é escolhida para o serviço, esta família desenvolve ações para a glória de Deus, e somente para a glória de Deus. Olha só o capítulo 17, o versículo 26, o que nós temos aqui, o que nós encontramos aqui, apontando para aquilo que o Senhor tem realizado na vida. Versículo 26 diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo:
que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que ele estava apontando aqui, chamando aqui é: quem é este homem para falar mal do meu Senhor? Quem é este homem para falar mal do povo do meu Senhor? Quem é esse incircunciso que não tem nada a ver com o reino de Deus para falar do povo do reino de Deus? A questão é: Deus precisa ser glorificado em tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Mas ele continua dizendo que esse Deus de Israel, esse Deus que age, esse Deus que usa a família, ele usa então para que nele o nome do Senhor seja glorificado. Olha só o que nós encontramos no texto lido, vai dizer no versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. O que ele está dizendo é que esse Senhor é quem age, esse Senhor é quem dirige, a glória é dele e é só dele. Uma família do reino de Deus não busca para si a glória. A família do reino de Deus não está preocupada com o seu nome, mas está preocupada com o nome de Deus. A família que vive é chamada para ser instrumento abençoador. Esta família prioriza Deus, centraliza Deus e só Deus em todo o seu mover. Ela não vive mais para si, ela não age mais para si, mas ela age para a glória de Deus. Davi tomou a decisão de partir e de lutar, não porque ele queria se destacar sobre os seus irmãos, muito menos sobre os exércitos ou sobre o exército de Israel, mas Davi se levanta porque tocaram na glória de Deus. Isso é muito preocupante, porque infelizmente hoje o que tem acontecido é que nós ajudamos a falar do nome de Deus quando falamos do povo de Deus. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma família denominacional. Eu estou falando da igreja verdadeira do Senhor. Eu não estou falando de igrejas falsas. Eu não estou falando de seitas. Eu não estou falando daqueles que deturbam a palavra. Mas eu estou falando daqueles que verdadeiramente estão no Senhor, independentemente de qual denominação pertençam, mas que verdadeiramente são igreja do Senhor. Aqui eu preciso ver a glória de Deus. Eu preciso me preocupar com a glória de Deus. E o Senhor Jesus nos ensinou isso. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. É assim que nós temos que orar: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E eu quero perguntar a você: será que a sua vida, você, sua esposa, seu esposo, ou filhos, ou pais, têm vivido para a glória de Deus? As decisões tomadas, o tempo de trabalho, aquilo que envolve a sua vida, o seu envolvimento com os mandamentos do Senhor, será que glorificam a Deus? Será que você pode chegar em todo lugar que você está chegando e fazendo coisas e dizer: estou fazendo isso em nome de Jesus? Será que você pode abrir a internet e dizer assim: estou abrindo a internet em nome de Jesus? Será que você pode chegar no seu trabalho e dizer: estou aqui em nome de Jesus? Será que você pode, você que aí está com namorando em nome de Jesus? Você que é casado, tem desenvolvido a sua função de marido e mulher com respeito à glória de Jesus? Como pais, você tem educado o seu filho para a glória de Jesus? Será que Deus tem sido glorificado naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, a maneira como eu faço, o que eu valorizo? Será que aquilo que me conduz a essas ações é justamente a glória de Deus? Quanto nós precisamos melhorar, quanto nós precisamos mudar. Qual é a nossa reação quando pessoas falam mal do povo de Deus? Infelizmente, às vezes, chegamos em casa e começamos: viu hoje? Viu o que aconteceu hoje? Você viu o que fulano tal fez? E começamos a falar mal da própria igreja, dos próprios irmãos. Se você quer matar a sua família, se você quer destruir a sua família, você começa a falar mal dos seus irmãos. E saiba de uma coisa: você está falando mal da própria glória de Deus. Porque
este pecador que está ali assentado ao seu lado, que talvez você esteja olhando para ele e dizendo: que pecador é este? Possivelmente seja alguém que Deus está libertando, ou já libertou, está no processo de santificação. É alguém que, com dificuldades, mas tem manifestado a glória de Deus, a graça de Deus, e nós temos boca para falar mal dele. E Tiago diz: como podemos fazer isso? Com uma boca bendizer ao Senhor e com a mesma boca amaldiçoar o nosso irmão. Isso glorifica a Deus? Não, isso não glorifica a Deus. O motivo da nossa ação deve ser a glória de Deus. Então, se eu vejo alguém com algum problema, para que a glória de Deus seja realizada, manifestada, eu preciso ir àquela pessoa e corrigi-la para a glória de Deus. E quando eu for corrigido, aceitar a correção para a glória de Deus. Será que as nossas ações têm sido suficientes para que o nome do Senhor seja santificado em nós? Será que temos interrompido palavras mal faladas contra o nosso irmão, ou temos ajudado a falar contra o nosso irmão? Precisamos zelar para que o nome de Deus seja glorificado em nós, na nossa vida. A nossa família precisa ser uma família onde o nome de Deus é glorificado. E eu vou lhe perguntar uma coisa: será que os seus vizinhos podem olhar para a sua casa e falar: ali está a glória de Deus? A maneira como eles fazem as coisas, a maneira como eles se portam, Deus está ali? Davi disse: farei para a glória de Deus. A terceira lição: essa família que então é escolhida por Deus para abençoar e que visa a glória de Deus, essa família tem consciência e luta não na sua própria força, mas no poder do Senhor para vencer as adversidades. Olha só o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A grande questão aqui para Davi era: eu estou indo contra você, e não estou indo contra você na minha força. Você vem com armas, você vem com espada, e como Deus usa isso na história inteira para mostrar para você e para mim: é Ele que tem o poder, é Ele que age, é Ele que é o Todo-Poderoso. Nós vimos no sábado e hoje de manhã justamente manifestações sobre isso. A questão de nunca ir pela própria força, pelo seu próprio plano, mas colocar diante do Senhor. E aqui mais uma vez Davi deixa claro: eu estou indo porque você afrontou o Deus de Israel, e eu estou indo no poder do Deus de Israel. E o que acontece é justamente a ação soberana de Deus ali. Veja bem, esse momento da ação é muito importante. E eu quero fazer uma aplicação do que aconteceu com Davi e que muitas vezes acontece com a gente. Se você olhar os versículos 38 a 40, vão registrar justamente o momento em que Saul oferece a Davi a sua armadura. Assim está escrito: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor que trazia, e a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Sabe o que eu quero aplicar nisso aqui para a nossa vida? É que muitas vezes nós queremos derrotar os inimigos da família usando os meios do mundo, as armas do mundo, as armas normais.
Então nós damos mais valor à psicologia fora da Bíblia. Às vezes nós damos mais valor à nossa própria força para vencer os problemas. Às vezes pensamos que somos suficientes para derrotar aquele inimigo que nos assola. Às vezes achamos que somos suficientes para que somos hábeis para nós mesmos, por nós mesmos, determinar, agir, fazer e resolver os nossos problemas. Às vezes Deus é o último a saber. O Deus só vai ser acionado quando a coisa estiver realmente não dando mais para fazer. E aí eu vejo que não tem jeito, aí eu recorro a Deus. Mas na verdade nós precisamos entender assim como Davi entendeu. Davi entendeu que todo vestido de armadura do mundo é pior do que com uma funda com Deus. Você não precisa da estrutura do mundo para resolver o seu problema. É com tristeza que nós vemos que muitas pessoas preferem aqueles que têm cursos científicos a procurar o seu pastor, porque acham que a ciência poderá resolver o seu problema. Outros acham que o esporte pode libertar os jovens da droga e preferem o esporte a um estudo bíblico, doutrinário, capaz realmente de salvar, porque acham que a armadura de Saul é mais protetora do que a funda e o cajado de Davi. Mas Davi nos fala que isso não serve para mim. E diz o texto, tirou aquilo, e ele então foi naquilo que Deus havia lhe chamado, da maneira como Deus havia lhe chamado. Deus o chamou como pastor, e ele foi como um pastor, e é como um pastor que Deus age na sua vida, e através dele. Quantas vezes você tem tentado resolver os seus problemas você mesmo? Quantas vezes nós pensamos em colocar na presença de Deus só mesmo no último caso, quando deveríamos, antes de tudo, colocar na presença do Senhor? Não só para a glória do Senhor, mas na dependência do Senhor, não na nossa força, porque nós não temos força. Enquanto eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu não tenho condições de cuidar da minha família, eu não tenho condições de cuidar da igreja que o Senhor me deu para pastorear. Só o Senhor pode operar em nós, para que eu seja um bom esposo, um bom pai, para que eu seja um bom pastor. Só se o Senhor agir na nossa vida, nós precisamos colocar isso diante do Senhor e dizer o seguinte: Senhor, venha até nós e vamos lutar no poder do Senhor. O hino que nós cantamos hoje, ele diz: quero ser um vaso de bênção. E o coro diz: faze-me vaso de bênção, Senhor. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Ali não, talvez para o português fique um pouco complicado, você acha que é o vaso de flor, né? Mas é o vaso sanguíneo. É o vaso que conduz a bênção. Ele está dizendo: faze-me, porque ele não é. Mas quando nós olhamos para o cântico, o Rei da Glória, que foi cantado aqui, nós vemos no versículo 3 dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E diz: o que é limpo de mão e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a sua bênção e a justiça do Deus da salvação. E aí então pergunta: quem pode? Quem tem coração puro? Você tem? Eu não tenho. Mas quem pode entrar na presença do Senhor? De repente o grito de canto começa no versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? O limpo de coração. Quem é o limpo de coração? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus. E no Senhor Jesus você pode ser mais que vencedor. Não, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você não pode solucionar os seus problemas se você agir pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Você não pode ter uma família na presença de Deus enquanto você confiar na sua habilidade de interpretação bíblica, enquanto você confiar na sua liderança. Mas o dia que você dizer o seguinte: Senhor, eu não posso usar essa armadura de Saul, eu quero apenas que o Senhor me faça
como instrumento do Senhor, e o Senhor poderá fazer que saia das suas pequenas armas, da sua fragilidade, apenas uma funda com uma pedra. Deus é capaz de pegar o pouco que você tem, e quando você lutar neste poder, é capaz de derrubar um gigante. Por isso eu lhe desafio, pare de lutar sozinho e comece a lutar no poder de Deus. Quando você luta no poder de Deus, é Ele que determina as regras. Precisa saber disso. Em quarto e último lugar, este que luta no poder de Deus também é prudente para não flertar com o inimigo. Veja bem, diz o texto que ele se aproxima e o instrumento que ele tem não lhe dá possibilidade de aproximação, porque ele tem que lançar uma pedra. Ele não pode bater com uma pedra, ele tem que lançar uma pedra. Isso me ensina algo muito especial. Isso me ensina algo muito importante para a minha vida. 48 a 51, no 1 Samuel 17, nós vemos o que aconteceu aqui. Então ele, aproximando-se, ele joga a pedra. Por que não se aproxima então de Golias? Lógico, se ele se aproximasse de Golias, Golias o pegaria com a funda e então torceria o seu pescoço, nem usaria espada. Era um homem de mais de 3 metros, agora está um adolescente lá vindo ao seu encontro, nem uma espada tem, ele pegaria com a mão, ele esmagaria Davi. Mas Davi sabe disso, e Davi lança sobre ele a pedra, e aquela pedra vai no poder de Deus, aquela pedra atinge a testa do Golias, ele cai por terra, mas tem algo muito especial aqui ainda, é que ele não flerta nem mesmo com a possibilidade daquilo que ele fez, mas ele vai até ele e termina o serviço. Ele vai até ele, tira a espada do próprio Golias e corta-lhe a cabeça. Não há mais chance de vida. Talvez a pedra tenha atingido, ele tenha desmaiado, ele pode se levantar, mas agora com a cabeça cortada não tem como ele se levantar. Ele põe fim completamente, plenamente a todo o problema que poderia surgir ali. E eu quero trazer isso hoje para você e para mim, justamente nisso. Primeiro, há um perigo muito grande da gente pensar que o mal não é tão mal assim. Não, é tranquilo, eu tenho maturidade suficiente para ver aquilo, ou para assistir aquilo outro, ou para conversar sobre esse assunto, ou para fazer aquilo outro, sem problema nenhum. E esquecemos que o diabo é astuto e que ele pode se levantar contra nós e nos derrotar. Davi não pensava assim. Davi sabia da sua fragilidade. Às vezes nós nos achamos bons o suficiente para enfrentar as tentações, e o próprio Jesus diz: não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, eu não estou pronto para enfrentar, eu tenho medo de enfrentar uma tentação e cair, mas se eu tiver de passar por ela, que o Senhor me livre do mal. Há uma preocupação, há um desejo de um controle de Deus sobre a nossa vida, e Davi sabe disso, ele é prudente. Conta-se uma história que na sala de aula do seminário, alguém chegou e contou que alguém em tempos idos foi numa casa de prostituição, pregou o evangelho e uma das mulheres de lá se converteu ao Senhor. E aí 2 seminaristas também quiseram fazer isso. E eles foram avisados que não deveriam fazer, mas eles quiseram fazer isso mesmo. E eles foram, e chegou lá e lá ficou. Porque acharam que aquele gigante não tivesse força, fosse mais fraco do que eles. Nós precisamos saber que nós somos fracos, temos fraquezas, temos limitações. É por isso que temos que ter prudência na nossa ação como família. É por isso que nós, como líderes da nossa casa, e agora falo diretamente aos homens, tem sido a minha preocupação, porque aquilo que o reverendo Abidiel disse aqui é real, até mesmo a falha do nosso cônjuge é nossa responsabilidade como líderes.
Às vezes pensamos que as coisas estão fáceis demais, às vezes pensamos que nós podemos continuar a nossa vida de qualquer maneira e esquecemos que há um perigo iminente, há um perigo eminente, perigo que se levanta, que se destaca, e às vezes pensamos que nós somos capazes de chegar perto sem sermos atingidos, e quando chegamos, aquele gigante nos pega e nos derrota. Muitas derrotas hoje nas famílias estão justamente atribuídas à falta de prudência, em que o marido sai de casa e acaba tendo talvez aquele momento de adversidade, de uma discussão dentro de casa, às vezes está uma crise dentro de casa, sai, encontra com outra e abre o coração para ela e começa a contar para ela os seus problemas, daí a pouco ela está apresentando a solução, e daí a pouco ele está apaixonado por ela, e daí a pouco ele está largando a sua esposa. Por quê? Porque não suporta. Então a grande questão é: fuja da tentação, fuja dos problemas. Se eu tenho dificuldade, não se aproxime do problema, seja prudente. Se você está prestes a cair e aquele problema ainda está sobre você, faça como Davi, corte o pescoço. Se for preciso até o seu, mas corte. Corte o relacionamento. Se você já deixou claro para o problema, e o problema continua, insiste com você, corta o problema pela raiz. Não deixe que ele tenha qualquer possibilidade de tirar você da presença do Senhor, da presença de Deus. Talvez o maior problema nosso é pensarmos que o nosso inimigo não é tão inimigo assim. Não é tão feio quanto estão pregando por aí. Às vezes deixamos nossas famílias muito próximas do inimigo. E às vezes até pagamos para o inimigo entrar dentro da nossa casa. Às vezes compramos uma TV paga, assinamos e colocamos o inimigo dentro da nossa casa. Ou às vezes vemos até, ou nós mesmos, acessando coisas que o inimigo está trabalhando. Não flerte com o perigo, não flerte com o inimigo. O que você diz à sua família? O que você faz com a sua família? O que você se envolve com a sua família? Está no propósito de Deus? Todos que estão, se você está aqui, é para você também, é para mim, é para você. A sua família está no propósito de Deus ou não? A sua família é uma família abençoadora, chamada por Deus ou não? O que está acontecendo? Deus tem dado ordem para que a sua família seja usada de maneira relevante no seu reino. Você tem identificado isso, a ordem do Senhor para isso? Não é hoje o dia para parar e avaliar se o seu nome com o seu sobrenome tem uma ordem de Deus para a família do Natanael Valim, do Eduardo Nunes, do Rafael Caterinck, do Odair Tavares. E agora coloca o seu sobrenome, coloca o seu nome aí. Será que não tem uma ordem de Deus sobre você para o reino dele? Se você está aqui, se você já está na igreja do Senhor, claro que há. Você precisa identificar isto. Deus tem sido glorificado na conduta diária da nossa família, seja então no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, no relacionamento com os irmãos. A família, no propósito de Deus, proclama o Evangelho com a conduta diária aos seus vizinhos e também com palavras a eles e a todos os outros que nos cercam. Como nós estamos falando de família, como nós estamos falando de uma família chamada, eu quero conclamar aqui os belemitas de hoje. Eu quero lhe chamar para que você avalie agora a sua liderança como servo do Senhor, como sacerdote da sua casa.
Eu quero que você avalie o seu trabalho como aquele que está na presença de Deus e que é responsável pela sua família. E olha que eu não estou aqui fazendo apelo, mas eu quero sim, partindo para o encerramento deste momento aqui, eu quero chamar aqui, se você deseja que o Senhor o use, como usou Davi, como usou a família de Jessé, use a sua família, e você como líder deseja isto, eu lhe convido a que saia do seu lugar, você homem, você marido, você pai, se levante do seu lugar e venha aqui à frente, como ato, como expressão de desejo. Você não está fazendo um compromisso real que tem que cumprir, mas você